Bem, passando aqui então para realizar a correção da prova. Prova objetiva 1. Espero que todos estejam muito bem, né, em razão da tragédia aí, né, e nós estamos com as aulas canceladas até o dia 18. Sobre a prova, então, são 10 questões objetivas. A primeira delas pede, de acordo com o que prevê o Código Penal, acerca dos crimes contra a pessoa, caracteriza obrigatoriamente uma qualificadora do crime de homicídio o seu cometimento. Então, que é uma qualificadora do crime de homicídio. Letra A. Contra a vítima menor de 14 anos, apenas quando praticado na modalidade culposa. Bom, se nós olharmos aqui o Código Penal, qualificam o crime. Aí vem aí no parágrafo 2º, se o crime é cometido mediante paga, promessa, motivo fútil, veneno, fogo explosivo, dentre outras coisas, traição, emboscada, assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de um crime, depois contra a mulher por razões do sexo feminino, contra a autoridade, lá do artigo 142, 144, né, ou parentesco até terceiro grau, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, e o homicídio contra menor de 14 anos. O problema aqui que está errado essa questão é na forma culposa. Não prevê isso na forma culposa. Errado, letra A. B, por motivo de vingança. Então, voltando lá ao parágrafo 2º, no início do parágrafo 2º, nós temos como qualificadoras paga, promessa de recompensa, ou outro motivo torpe. Motivo fútil, emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, traição, emboscada, assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Então, não prevê a palavra vingança. Aqui até poderia, né, se pensar no motivo torpe a vingança, mas efetivamente que se qualifica por vingança, não, tal motivo torpe poderia ser. C. Contra a mulher apenas no caso de menosprezo ou discriminação em razão do seu gênero. Por que essa resposta está errada? Apesar do feminicídio ser em razão do menosprezo ou discriminação contra a mulher a qualificadora, é que pode ter um motivo fútil, pode ter paga ou promessa, qualquer qualificadora contra a mulher, não apenas em razão da condição do gênero, né? Por isso que está errado. D. Com o emprego de arma de fogo ou uso de uso restrito. Essa aqui está correta. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 8º. Com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, esta aqui a resposta, a letra D. E a letra E, contra primo de policial civil em razão da função exercida. Essa não dá porque primo não é até terceiro grau, é quarto grau. E aqui fala no artigo, vamos ver aqui, no artigo, parágrafo 2º, inciso 7. 121, parágrafo 2º, inciso 7. Contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau em razão dessa condição. Então, o primo não entra aí nessa questão do terceiro grau. Então, a resposta certa é a letra D, de dado. Número 2. No homicídio doloso, a causa de aumento de pena, se o crime resultar de inobservância de regra técnica de profissão. Letra B, errado. Por que está errado, pessoal? Porque é no homicídio culposo. É o artigo 121, parágrafo 4º, aumento de pena. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Então, é isto aqui, né? É o parágrafo 4º e é no homicídio culposo. Então, está errado. B de Brasil, errada esta afirmação. Próxima questão. 3.
Dos crimes contra a pessoa, destacam-se aqueles que eliminam a vida humana, considerada o bem jurídico mais importante do homem, razão de ser de todos os demais interesses tutelados, merecendo inaugurar a parte especial do nosso diploma penal. Bom, esta introdução aqui quer dizer que a vida, o bem jurídico vida é o mais importante e ele inicia lá nos crimes, né, no artigo 121 como sendo o primeiro, crime de homicídio. Considerando os crimes contra a vida, assinale a alternativa incorreta. Letra A. A vida é tratada nesse tópico tanto na forma intrabiológica quanto extrauterina, protegendo-se desse modo o produto da concepção, esperança do homem e a pessoa humana vivente. Correto, né? Que pune-se o crime de aborto, vida intrauterina, e depois de nascer também, óbvio, né? Se protege a vida humana. Então é intra e extrauterina, tá correto? Não é esta a resposta. B. O dolo do homicídio pode ser direto, dolo direto, o agente quer o resultado, ou eventual, o agente assume o risco de produzi-lo. Correto, dolo direto e dolo eventual, artigo 18 do Código Penal. C. A Lei 13.104 de 2015 inseriu o inciso 6 no artigo 121 do Código Penal. O feminicídio, entendido como a morte de mulher em razão da condição do sexo feminino. Está correto, artigo 121 do Código Penal, inciso, parágrafo 2º, inciso 6, contra a mulher por razões do sexo feminino. Inciso 6 do artigo, parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Então, essa está correta também, não pode ser a resposta, porque nós procuramos a incorreta. Hein? Então, letra A, B e C estão corretas. D. Infanticídio, segundo dispõe o diploma penal brasileiro, é matar o próprio filho independentemente da condição fisiopsicológica do sujeito ativo. Essa está errado, nós sabemos, conforme determina o artigo 123 do Código Penal, infanticídio, que deve haver estado puerperal, uma condição, então, psicológica, né, que a mulher enfrenta. Artigo 123, vou fazer a leitura aqui. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Então, aqui está errado, porque depende, sim, da condição fisiopsicológica da mulher. Letra D, errada, é a resposta a marcar. Letra E. 3 são as formas de praticar o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. As duas primeiras hipóteses, que são induzimento e instigação, temos a participação moral. Isto, a pessoa faz surgir a ideia ou reforça a ideia, induz, faz surgir a ideia, instiga, reforça a ideia já existente no sujeito que quer praticar o suicídio. E aqui, então, se trata de participação moral. E na última, o auxílio, como está dizendo, né, a participação material. Então, correta. Resposta incorreta a ser marcada a letra D de dado. Questão número 4. João Mateus, jovem de 22 anos, em 20 de março de 2022, resolveu fazer um jogo com repercussão real na internet. Internet é um ponto importante aqui para nós qualificarmos esse crime. Por meio de chamados macabros e de participação obrigatória através das diversas redes sociais. Tal jogo, criado por João Mateus, estabeleceu desafios diários e autodestrutivos que, uma vez aceito pela vítima, não poderia mais voltar atrás, desistindo do jogo. A depender do desafio, pode levar a vítima à morte, por meio do sinistro convite ao suicídio, última etapa do jogo. João Mateus consegue atrair algumas vítimas específicas para o jogo e para cumprir os desafios. As vítimas praticam automutilação e até tentativa de suicídio. Bom, até aqui nós temos que o João Mateus criou um jogo que instiga ao suicídio, pode levar à consumação da instigação ao suicídio, consumação morrendo, né, do crime de
vir a consumar a instigação ao suicídio com o evento morte, né? E são etapas realizadas pela internet. Felizmente, as vítimas sofreram apenas escoriações pelo corpo, mas nenhuma lesão de natureza grave ou gravíssima. Então, a gente teve escoriações, lesões leves. Isso também é importante para a resposta ao exercício. Ressalta-se que todas as vítimas envolvidas são maiores e capazes de gerir os atos da vida civil. Considerando a situação hipotética mencionada, a doutrina, a legislação pátria e o entendimento dos tribunais superiores assinale a afirmativa correta. Letra A. João Mateus não poderá ser responsabilizado, segundo a lei brasileira, por crime, já que, por tratar-se de crime material, a conduta é atípica. Não pede, não é crime material, é crime formal, não pede no caput qualquer lesão. Vamos ver aqui o artigo 122 do Código Penal. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Então, induziu, instigou ou prestou auxílio material, como entregar uma corda, por exemplo, para um enforcamento, é reclusão de 6 meses a 2 anos. Então, aqui não pede resultado material. Então, essa letra A está errada. Não é conduta atípica, está errado. B. João Mateus poderá ser responsabilizado, segundo a lei brasileira, pelo crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação na forma simples. Não, a forma simples é que eu acabei de ler, mas como aqui tem a questão da internet, que nós veremos a seguir, não é a forma simples. Então, está errado a qualificação no caput do 122. C. João Mateus poderá ser responsabilizado, segundo a lei brasileira, pelo crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação, podendo ter sua pena aumentada até o dobro, posto que a conduta foi realizada por meio do uso de rede social. Ok, vamos ver aqui o artigo 122, induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar auxílio material para que o faça. Vamos ver aqui o aumento de pena. A pena, parágrafo 4º do artigo 122. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Então, aqui foi realizado pela rede de computadores. Então, nesse caso aqui, redes sociais, rede de computadores. Então, nesse caso aqui, a resposta está correta, a letra C. Nós teremos aqui como pena, então, 122, parágrafo 4º, duplicada. A pena é duplicada, parágrafo 3º, vamos para o parágrafo 4º. A pena é aumentada até o dobro. Então, é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. E aqui o exercício diz isso. João Mateus poderá ser responsabilizado, segundo a lei brasileira, pelo crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação, podendo ter a sua pena aumentada até o dobro, posto que a conduta foi realizada por meio de rede social. Então, esta é a resposta ao artigo 122, parágrafo 4º do Código Penal. Letra D, de dado. João Mateus não poderá ser responsabilizado, segundo a lei brasileira, por crime. Haja vista que nos crimes de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação deve haver obrigatoriamente para a consumação do delito lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, ou ainda morte. Não, tinha alguma coisa a ver com isso na antiga redação do artigo 122, mas ele modificou no ano de 2019. Não exige mais a lesão, então, para que haja configuração do crime. Então, resposta letra C de Canadá. Número 5. Determinado indivíduo provoca aborto em gestante. O consentimento da grávida, maior de idade, é obtido mediante fraude. Da ação sobrevém a morte da gestante, sem que, contudo, tenha se verificado a intenção de matar. Essa parte aqui é importante, pessoal. Então, o sujeito tinha a intenção de aborto e não de matar. A maioria da doutrina aqui se posiciona no sentido de um crime pré-doloso, ou seja,
dolo no antecedente e culpa no consequente. O que quer dizer isso? O dolo era abortar e não havia dolo de matar, culpa de matar. Então eu não terei homicídio, ou melhor, não terei o crime de aborto mais o crime de homicídio. Eu terei um aborto seguido de morte, porque a intenção era abortar, não havia dolo de matar. Por isso se chama de crime préter-doloso. Vamos ver, o indivíduo cometeu, letra A, aborto, em concurso com homicídio doloso na modalidade de dolo eventual. Bom, aqui eles falam em concurso, né? Aí seriam 2 crimes. Então, não há 2 crimes. Está errado. Concurso é a existência de mais de um crime. Aqui não é o caso. Não é aborto mais homicídio. Letra B, aborto e concurso com homicídio culposo. Também não é esta questão. Aqui é concurso, 2 crimes, não é o caso. C, aborto qualificado em concurso com homicídio culposo. Aqui, novamente, concurso, não é o caso. Letra D, aborto que será punido com pena duplicada em razão da morte. Vou ler aqui o artigo. Forma qualificada do aborto, artigo 127. As penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. Não é o caso, ela sofre morte. E são duplicadas se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. Essa aqui, então, as penas são duplicadas. A letra D diz: responderá por aborto, que será punido com pena duplicada em razão da morte. É esta aqui a resposta. Letra D de dado. Letra E, lesão corporal gravíssima, nem se cogita, né, porque sobreveio a morte. Então, 5D de dado. Questão número 6. Sob a denominação de lesão corporal grave, o Código Penal agrupa 2 níveis de consequências. O primeiro, que tem pena de 1 a 5 anos, que nós chamamos de lesão corporal grave, e o segundo, que tem pena de 2 a 8 anos, que nós, entre aspas, apelidamos de lesão corporal gravíssima, mas o Código Penal prevê os 2 como lesão grave. Assinale a alternativa que apresenta apenas hipótese de lesão corporal do primeiro grupo. Então, seria o parágrafo 1º. Se resulta, lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 1º. Se resulta. Bom, aqui diz que só quer do primeiro grupo. Inutilização do membro, sentido ou função. Esse aqui é do segundo grupo, pessoal. Vamos ver qual o inciso. Parágrafo 2º. Se resulta perda ou inutilização de membro. Então, aqui, inutilização de membro é do segundo grupo, parágrafo 2º, lesão gravíssima, está errado. As demais está certa, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, que é parágrafo 1º, inciso 1. Está correto, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Essa primeira, inutilização de membro, ela está no inciso 3 do parágrafo 2º. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Tudo do artigo 129, claro, né? Letra B. Perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Então, vamos lá para o inciso 1º. Perigo de vida, inciso 2. Inciso 3. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Então, essa aqui está correta. É o artigo 129, parágrafo 1º, inciso 2, que é perigo de vida, e inciso 3, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Tá certo? Letra B. Letra C, aceleração de parto e enfermidade incurável. A aceleração de parto é o parágrafo 1º, primeiro grupo, mas a outra é aceleração de parto ou perigo de vida. Deixa eu achar aqui. Enfermidade incurável, eu pulei. Letra C, aceleração de parto ou enfermidade incurável. Bom, a aceleração de parto é do primeiro grupo, inciso 4.
enfermidade incurável é o inciso 2 do parágrafo 2º, então é do segundo grupo. Então está errado por isso. Aqui já foi classificada a AIDS, né, nesse caso aqui da lesão corporal gravíssima. Então, errado C. Letra D, aborto e perigo de vida. Aborto é do parágrafo 2º, inciso 5. Perigo de vida é do grupo 1. Parágrafo 1º, perigo de vida, mas aborto não se enquadra. E letra E, deformidade permanente e incapacidade permanente para o trabalho. Bom, a incapacidade, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Vamos ver aqui, ele pede deformidade permanente e incapacidade permanente para o trabalho. Deformidade permanente, inciso 4 do parágrafo 2º. E incapacidade permanente para o trabalho é o parágrafo 2º, também inciso 1. Então, ambos do grupo 2. Resposta certa, a letra B. Questão número 7. Tadeu, guarda municipal, em patrulhamento de rotina, abordou sem qualquer excesso e em conformidade com a lei, importante, então abordou sem qualquer excesso e em conformidade com a lei, o cidadão Mateus. Inconformado com a abordagem, Mateus agrediu Tadeu. Então o abordado agrediu o guarda municipal e o guarda municipal agiu dentro da lei sem excesso, causando lesões que o afastaram, o guarda municipal, do serviço por mais de 30 dias. Bom, então aqui nós temos que achar como resposta, já que a abordagem foi correta, o cidadão não teria o direito de revidar. E ele causou lesão que afastou o guarda municipal de suas ocupações habituais do trabalho, né? A guarda municipal do serviço por mais de 30 dias. Qual é? Lesão grave ou gravíssima? Isso que a gente tem que saber. Então, vamos ver. Parágrafo 1º. Lesão corporal da natureza grave. Parágrafo 1º. Se resulta, 1. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Essa aqui é incapacidade. Trabalho é uma rotina, é uma ocupação habitual. Foi por mais de 30 dias, então tem que ser lesão grave. Vamos ver qual a resposta aqui. Letra A, praticou crime de lesão corporal de natureza leve, que seria o caput de 129, não. B, praticou crime de lesão corporal de natureza grave. Sim, parágrafo 1º, então, inciso 1, afastamento das ocupações habituais por mais de 30 dias. C, praticou crime de excesso de exação, isso aqui tem a ver com questão tributária, cobrança do servidor público. D, pode receber pena de multa em substituição à pena de detenção. Não, natureza grave não. E letra E, praticou crime de infanticídio. Nem pensar, né, pessoal? Substituição de pena. Sobre essa questão aqui, ó, pode receber pena de multa em substituição à pena de detenção. O parágrafo 2º, ele tem como pena de reclusão, então não é detenção. O parágrafo 1º, que é a resposta adequada, capacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, inciso 1, também prevê pena de reclusão de 1 a 5 anos. Então, não é detenção, já tem um erro ali. E a substituição da pena é o parágrafo 5º do 129. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção. Não, então isso aqui seria lá para o caput, né? Que fala em detenção, a lesão corporal culposa, que fala em detenção, enfim, só quando fala em detenção. No caso do nosso parágrafo 1º aqui, que é a resposta adequada, é prisão de reclusão. Então não cabe. A letra D tem que ser a letra B de Brasil. Praticou crime de lesão corporal de natureza grave.